Eu quero chamar a atenção de você, colega que está nos ouvindo. Essa mulher, ela ganhou na loteria. Que essa mulher ganhou o que boa parte das pessoas estão buscando aqui no Canadá. Mas sabe por que que ela conseguiu isso? Minha gente, isso, não, este vídeo está sensacional. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. É mais um vídeo da série Job Offer. Nós iremos contar a história de uma brasileira que conseguiu chegar aqui no Canadá por meio da Job Offer, por meio da oferta de trabalho. Então vamos ouvir a história da Amanda. Olá, Amanda, tudo bem? Bem, não sei você. Tudo ótimo. Vou até te fazer essa pergunta. É verdade que você conseguiu chegar no Canadá por meio da Job Offer, por meio da oferta de trabalho? É verdade, é verdade. É verdade. Opa, então é com ela mesma que nós temos que conversar. A gente quer saber realmente como que foi o início do seu plano, como que foi essa sua ideia de chegar aqui no Canadá, como que você pensou na Job Offer como possibilidade. Conta para nós um pouquinho da sua história. Sim, um pouquinho antes da Job Offer, né, de ver isso como uma oportunidade, foi através do estudo do francês. Né? Então, eu me inscrevi através do programa Quebec en Tête, inclusive está com o período de inscrições aberto, né? E como eu tinha atingido um nível de francês bacana, né, através do curso, também fiz o curso da professora Janete, consegui também o CLB7 em um ano, né? Isso é E muito importante de ser lembrado. Isso é muito importante, porque as pessoas acabam menosprezando o francês, né? Por ser uma língua talvez que não seja do convívio da pessoa, né? Contudo, né? A professora Janete está aí para nos mostrar que é possível sim, não apenas uma porta se abrir, mas várias outras portas se abrirem por causa do francês. E esse foi o seu caso, né? isso é verdade. Então, estudei o francês, né? Não era o meu objetivo não era tentar emigrar com uma oferta de trabalho, porque muito se sabe que é algo bem difícil, né? É algo dentro dos perfis de imigração, acredito que seria o caminho mais difícil. Então, até então, não tinha cogitado, sendo bem sincera. Eu estudei o francês por conta do Express Entry para somar os pontos, né? E acabou acontecendo. Então, eu estava preparada, né? A oportunidade veio e eu consegui essa conquista. Então, me inscrevi no Quebec en Tête, né? E até gostaria de enfatizar um pouquinho sobre o quão é importante você preparar um bom currículo, você preparar as palavras-chave para colocar nas pesquisas, né? Porque o pré-filtro, né? Visto que vários currículos são enviados e cadastrados na plataforma, você colocar as palavras-chave te permite, né, de ser pré-selecionado, porque a pré-seleção é feita de automática, né? Então, quando você coloca as palavras-chave, você é pego ali pela peneira, e aí, possivelmente, eles vão ter acesso ao seu currículo real. Então, uma pessoa física, né, vai ter acesso ao seu currículo. Então, essa é a importância, né? Perfeito. E a gente deixa eu até voltar um pouquinho. Qual que foi o ano que você aplicou para o Quebec Tech? Para quem nunca ouviu falar sobre isso, a gente está falando sobre uma missão de recrutamento que ela é feita pelas agências de desenvolvimento econômico ali da província do Quebec, juntamente com o governo, e eles se unem com algumas empresas e eles realizam missões de recrutamento. Assim como a Amanda falou, neste momento tem uma missão de recrutamento aberta e, inclusive, ela é destinada para o Brasil. Tem um vídeo específico aqui no nosso canal em relação a essa missão de recrutamento. A gente conversou com a Elisa, que é uma das responsáveis ali pela missão de recrutamento. Então, são informações oficiais. E aqui está a Amanda para provar que essa missão de recrutamento ela é legítima, né? Exatamente, é legítima. Em qual missão de recrutamento você participou? Qual que foi o ano? Na do ano passado foi em maio do ano passado, também focada no Brasil. Então é exatamente, quase, praticamente o mesmo cenário do ano passado, e é onde eu fiz a minha inscrição. Uhum, perfeito. E como que foi o desenrolar de tudo isso? Obviamente, você falou, né, que você começou do zero francês, né? Você começou a estudar do zero francês, até você atingir o francês um nível interessante, né, para você conseguir se comunicar, para você conseguir se expressar na entrevista. Quanto tempo que você demorou? Você estava confortável no momento em que você fez a aplicação? Como que foi isso para você? Bom, eu fiz o IELTS, fiz também mesmo. Eu fiz o teste em janeiro do ano passado e a inscrição acho que eu fiz em abril.
do ano passado. Então, as entrevistas, elas aconteceram mais ou menos em maio, e sendo bem sincera, né, Lúcia, eu me preparei muito, como eu comentei, né, eu demorei mais ou menos de 3 a 4 dias para preparar meu currículo, para ter certeza de que eu tinha um currículo bom, bacana, porque as vagas, o que acontece, né, quando você está na plataforma, existem várias vagas com descrições diferentes, então você tem que ir já com um certo grau de assertividade para tentar aquelas vagas que você mais almeja, né? Então, como eu comentei, né, eu fiz a inscrição em abril, em maio foram as entrevistas, e aí eu me apliquei mais ou menos para 6 empresas, dessas 6 empresas eu consegui 3 entrevistas, né? Nossa, espetacular, espetacular. E eu acho que a pergunta que a gurizada deve estar se fazendo é: qual que é a sua área de trabalho? Bom, eu tenho como formação em engenheira mecânica, mas eu trabalhei durante 3 anos na área de teste de software, né? E é por essa oferta que eu vim trabalhar aqui, como QA, né? O pessoal conhece como QA, qualidade de software. E nessas 3 vagas, né, que eu consegui, essas 3 entrevistas, eu estudei muito para as entrevistas, então eu pesquisei quais seriam as possíveis perguntas que cairiam, como a parte de descrição de termos técnicos em francês, então todas as entrevistas foram em francês, e não foi aquele francês onde eles, como eu posso dizer, tinha uma diferença de tratativa entre uma brasileira e um quebecois, não, foi um nível de francês bem assim, puxado. E eu confesso que eu fiquei muito nervosa, não nervosa, mas apreensiva no sentido, nossa, será que eu estou usando os termos certos? Mas eu vi que eles conseguiam me entender, conseguiam dar fluidez e vamos lá. Mas você acha que eles pegaram um pouco mais pesado porque realmente a vaga ela exigia um francês maior e eles queriam testar até onde você iria com o seu francês? Eu acredito que sim, porque eu tô indo com uma vaga um pouquinho mais sênior, né? Então acredito que essa foi talvez a abordagem, né? Dentro das oportunidades da vaga, você consegue ver qual seria o nível exigido. E o meu estava ali entre avançado e intermediário, então eu acredito que sim, foi já mas como você disse, né? Você se preparou, você estava realmente confiante em relação a isso ou você ainda estava apreensiva? Não, eu estava 100% confiante. Para mim não era uma opção não me vender bem, né? A gente fala muito de se vender, né? Em português. Para mim não era uma opção. Eu queria que eles entendessem o quão capacitada eu sou e acredito que eu consegui deixar essa imagem para eles. Então foi bem bacana. Uhum, perfeito. Então, a sua linha do tempo seria: você começou do zero no francês, atingiu um nível interessante, a fluência, como a gente fala, né, no francês, aí você aplicou para a missão de recrutamento, tal como a gente já explicou no vídeo que a gente fez em específico aqui sobre a missão de recrutamento, você foi selecionada para 3 entrevistas, e então você foi para essas entrevistas e você fez as 3. Depois disso, como que foi o desenrolar do processo? Sim, foi muito rápido. Eu fiz a entrevista numa sexta, na segunda eu já recebi o contato da RH dizendo que eles gostariam que eu fizesse uma segunda entrevista, né, com o gestor. Fiz a entrevista na terça, né, da outra semana, e na quinta-feira já recebi a oferta, né? Caramba. E muito rápido. E em paralelo, eu tinha feito também, nesse meio tempo, acredito que nessa meia quarta, eu também tinha feito uma outra entrevista. E o interesse deles era: poxa, mas você se aplicou para alguma outra vaga? Então, acredito que o fato dessa competitividade acelerou ainda mais a resposta, né? Então, e eu vou te falar uma coisa, aqui no Canadá, no mercado de trabalho, ainda mais para pessoas tão qualificadas como você, muitas pessoas conseguem benefícios justamente porque as empresas elas acabam brigando por bons funcionários. Então, o seu nível de francês certamente foi um diferencial para você ter conseguido isso, mas o seu background como um todo, certamente não apenas nesse trabalho que você conquistou da missão, mas a sua jornada de trabalho aqui no Canadá, ela vai ser muito mais fácil, porque as empresas sempre vão estar brigando por você. Eu concordo, eu acho que isso é verdade, realmente. Uhum, perfeito. E depois, como que foi o processo de visto? Conta pra gente. Bom, então, como eu tinha 2 ofertas, né, eram muito parecidas, 2 incríveis, foi bem difícil, confesso, né,
Uma era para o setor bancário, né, e a outra era para mais voltada para a indústria, então meio que mesclava meus dois backgrounds, né, que eu sou engenheira mecânica e trabalho com TI, então fui para essa vertente, e depois que eu apliquei, em poucos dias eu recebi uma solicitação de alguns documentos para que eles fizessem a validação, porque para ter certeza do que aquilo que eu coloquei no meu currículo era verdade, né? Perfeito. Então eles contrataram uma empresa terceira para fazer a pesquisa no Brasil, uma pesquisa de background, então se realmente eu tinha feito a faculdade que eu disse que tinha feito, se eu não tinha, né, histórico criminal, digamos assim, exatamente, isso sai no reporte que a gente recebe. Então, ao término, né, que geralmente durou uma semana e meia, eles enviam esse report, compartilham com a gente, e aí tá lá, que realmente eles entraram em contato com a instituição e que é verdade, que é verídico. E aí sim a empresa passa e começa com o processo realmente de imigração, né, digamos assim, a documentação de imigração. E aí essa parte que é um pouquinho mais morosa. Governo, né? Que é o governo que vai processar, né, todos os seus dados para então, enfim, você conseguir o seu work permit, né, o seu visto de trabalho. E você é casada, né? Sou casada, exatamente. Então, e o seu marido, ele conseguiu o visto de trabalho aberto também? Que essa é uma dúvida da maioria das pessoas. Conseguiu, sim, conseguiu o visto de trabalho aberto. E muito bacana que nessa missão de recrutamento, né, como a empresa está tirando você do seu país, eles oferecem vários benefícios. Então, um deles foi trazer o meu esposo com todo o custo, né, do processo pago pela empresa também. Então, assim, embora eu seja funcionária, o meu marido também foi contemplado com todo o processo pago pela empresa. Então, é algo bem Agora que você tocou nesse ponto, é porque eu até estava conversando com a Elisa sobre a missão de recrutamento e algumas empresas têm alguns benefícios extras. Alguns deles pagar pela passagem aérea, pagar um mês de aluguel quando você chega no Canadá. Você teve algum outro benefício nesse sentido ou foi apenas o pagamento do processo de visto em si? Não, tive também. Era isso que a gente queria saber. A empresa custeou as passagens aéreas, né, para mim e para o meu esposo, e também, como eu vou trabalhar em regime home office, eles mobiliaram, eles me dão um voucher, um valor determinado, para que eu faça o escritório em casa, né, então foi bem bacana. Eu quero chamar a atenção de você, colega que está nos ouvindo. Essa mulher, ela ganhou na loteria, tá? Porque essa mulher ganhou o que boa parte das pessoas estão buscando aqui no Canadá. Mas sabe por que ela conseguiu isso? Porque ela estudou francês. É por isso que ela conseguiu isso aí. Porque ela saiu daquela bolha das pessoas que ficam questionando, né? Mas tem que estudar o francês. Mas tem que estudar o francês. Eu tenho tudo. Só falta estudar o francês. Pronto, foi lá. A Amanda saiu do zero, conquistou a fluência no francês e conseguiu 2 ofertas de trabalho. Ela pôde escolher qual delas seria o mais interessante. Conseguiu visto de trabalho para ela e para o cônjuge custeados pela empresa. Conseguiu passagens aéreas custeadas pela empresa e ainda um adicional financeiro, né? Para conseguir mobiliar sua casa. Isso, exato. Mobiliar um escritório, que eu vou trabalhar em regime home office. Então... E ainda vai trabalhar home office. Minha gente, isso... Não, este vídeo está sensacional. E uma questão também é como que foi a sua chegada aqui, né? Porque muitas pessoas acabam escolhendo, né? Vir pelo college. Você acha que valeu a pena entre o college e o francês? Você acha que valeu mais a pena você ter se dedicado esse 1 ano estudando o francês do que talvez aí investir em um college aqui no Canadá? Qual que é a sua opinião sobre isso? Sim, com certeza, sem dúvida. Era uma opção, né? Antes de estudar o francês, era uma opção para gente, né? Para mim e para meu esposo. Mas eu falei, bom, acredito que dá para estudar, né? Então, confesso que foram horas muito intensas, um período muito intenso da nossa vida. Eu estudava bastante, né? Paola, inclusive você fez vídeo com ela, foi minha parceira de conversação no grupo, né? No Club Cosmopolite. E me ajudou muito em vários momentos, obviamente, uma apoiando a outra, mas definitivamente eu tenho certeza que foi a melhor escolha, né? Inclusive, compartilhando também com você, eu também já apliquei para a RIMA, né? Então eu recebi o convite da RIMA. Notícia boa.
a notícia boa. E também estou aguardando, né, o processamento, mas já também apliquei para minha residência permanente. Então, foram benefícios que o francês me trouxe, né? Exato. E eu fiz o IELTS, né, agora em janeiro, e eu recebi o convite do Arrima antes de fazer o IELTS, ou seja, somente com o TEF e com a minha formação, né, e experiência de trabalho. Então, foi algo assim. Sensacional. Para quem está nos assistindo e não sabe, o Arrima é o programa de imigração ali da província do Quebec. Então, neste momento, eles realmente estão convidando pessoas, né? E você foi uma das selecionadas. Isso, exato. Nossa, em dezembro. Que maravilha. E quando que começou o seu plano de imigração? Qual foi a data que vocês falaram assim, não, agora a gente decidiu que quer ir para o Canadá? Em 2014, nós fizemos o intercâmbio, nós ficamos 6 meses, né? Mas nós viemos numa situação totalmente diferente. Não tinha formação, eu estava no meio da minha graduação, o Rafa também, então a gente deu um gap, né, no meio da graduação para estudar o inglês, justamente para melhorar o perfil, mas visando o Brasil, né? Amadurecimento de perfil e tudo mais. E aí, nós tiramos uma semana de viagem, nós viemos aqui para o Quebec, né, a parte francesa, e eu me apaixonei. Falei, nossa, é um lugar que eu gostaria muito de morar. Mas, Amanda, não tem como não se apaixonar pelo Quebec. Não tem como. É muito lindo. Mas naquela época, poxa, é impossível, porque o francês é muito difícil, né? Aquele sentimento realmente que a gente já se poda, né? E aí depois, né, que nós voltamos para o Brasil, mas o sentimento permaneceu durante todos esses anos. Então nós viemos em 2014, né? E durante todo esse período nós fomos amadurecendo o perfil. Então finalizamos a graduação, adquirimos mais tempo na experiência, pós e tudo mais, fomos amadurecendo o perfil, estudando o idioma. Nunca deixei de estudar, o Rafa também nunca deixou de estudar o inglês, né? Nunca. E aí, quando nós nos sentimos prontos, né? Poxa, vamos focar realmente, é o que a gente quer, vamos aplicar, voltar, né? Aplicar para a via de imigração. E aí foi quando o francês entrou na minha vida e muitas portas se abriram, né? Então, algo que eu nunca imaginava, já imigrar com o trabalho, né? Então, pois é, para quem... Pois é, então a Amanda chegou com visto de trabalho fechado, ou seja, com emprego garantido, salário garantido, todos os benefícios. O marido dela chegou com visto de trabalho aberto, ou seja, ele poderia explorar o mercado de trabalho. Então, assim, é um cenário fantástico, né? Dependendo da empresa, e eu conheço vários casos, a gente vai continuar trazendo eles aqui para o canal, para você realmente ter essa bagagem, né, de informações para você pesquisar. Tem várias pessoas que a empresa pagou tudo para ter esse profissional aqui no Canadá, né? É verdade. E só complementando o que você tinha me perguntado, acho que eu não tinha respondido tudo. Como foram os primeiros dias, né? Nós chegamos na semana passada, então todo o processo demorou, né? É moroso, vai demorar um pouquinho, tem todas as questões de aprovação, tudo que envolve o governo demora, né? E aí a gente recebeu o CSQ, que é o Certificado de Aprovação do Quebec, né, digamos assim, em novembro, e aí sim que começou o processo do visto, né? Para quem não sabe, tem essa divisão, tem etapas, né? Então você é acolhido pela empresa, né? Você é selecionado, depois tem um processo de garantir que a empresa não está deixando de oferecer essa vaga para um canadense, né? Que realmente não tem pessoas qualificadas, aí sim você recebe o CSQ e o IMT, e depois que você aplica para o visto. E aí o meu visto, né, o nosso visto saiu em fevereiro, e aí assim que possível, menos de um mês a gente pegou, já compramos as passagens e chegamos na semana passada. Perfeito. E o que você está achando da cidade até agora? Incrível, nós chegamos, ainda tá um pouquinho frio, né, tá nevando, mas tá super tranquilo, né, e uma coisa muito bacana como a gente se porta nesses primeiros desafios, né, quando você tem já um nível de francês. Então, você chega aqui, você vai ter que ligar para a companhia elétrica, você vai ter que ligar para a companhia de telefonia, de internet, então tudo isso em francês, né. Tem sim a oportunidade em algumas delas de fazer em inglês, mas eu não quis, falei, por mais que eu use exatamente, falei, vamos fazer em francês, e deu certo. Até agora, tudo tranquilo.
Perfeito. E o seu marido, ele pensa em fazer a francização, que para quem não sabe, no Quebec, você tem a oportunidade de receber do governo para você estudar o francês, de tanto que eles apoiam essa cultura do francês, que você fale realmente o francês. O seu marido, ele pensa em fazer a francização? Sim, sim, nós já estamos em vias de fazer a inscrição e as turmas começam já em abril, agora no começo de abril. Então, é algo que é o plano de vida, né? Então, a gente tem que estar preparado e se adequar ao francês, né? A gente vai viver em francês. E tá tudo bem. Literalmente abraçar a cultura, né? Abraçar a cultura do Quebec para você realmente ter uma vida mais confortável. Ruim seria se você tivesse aprendido o francês e ao chegar no Quebec você não quisesse mais usar a língua. Talvez isso faria vocês se sentirem realmente desconfortáveis. Mas uma vez que vocês estão dispostos a continuarem no francês, então a vida de vocês vai ser significativamente mais fácil. Sim, concordo. Uhum. E se você pudesse deixar uma mensagem para quem ainda está no Brasil, está pensando em aplicar para as missões de recrutamento ou até mesmo procurar uma job offer ainda do Brasil, qual que é esse conselho? Sim. Não tenha medo, né, de buscar os seus objetivos, é possível, por mais que você ainda esteja com um nível um pouquinho mais baixo de francês, tem algumas empresas, né, eles sempre colocam um nível exigido na vaga, por mais que você ainda não esteja lá, aplica mesmo assim, né, quem sabe possa vir a dar certo, foca muito em fazer um currículo bom, pesquisa as palavras-chave, não faça correndo só por fazer, mas capriche num bom currículo, também se prepare muito bem para as entrevistas e sem medo. E correr para o abraço. Perfeito. Então, eu gostaria de te agradecer verdadeiramente por você ter compartilhado um pouquinho da sua história. Certamente ela vai incentivar outras pessoas, não apenas no caso da job offer, da oferta de trabalho, mas também do francês. Então, eu acho que você conseguiu o melhor dos dois mundos, sabe? Aproveitar o melhor realmente nesse sentido. Então, eu gostaria de agradecer verdadeiramente e também deixar aí para o pessoal que está nos assistindo, para você deixar um comentário ali de parabéns para Amanda, que ela já aplicou para residência permanente, então ela realmente é um caso de sucesso, de uma pessoa que realmente perseverou, não esmoreceu diante das dificuldades e correu atrás do objetivo. Isso aí. É isso? Então, obrigada, Amanda. Obrigada, Luciana. Obrigada a você pelo convite. E se você é novo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Saiba que tem uma playlist com histórias de pessoas que conseguiram conquistar a job offer, a oferta de trabalho ainda do Brasil. Vou deixar ela aqui em cima e também na descrição aqui deste vídeo. Se você é novo, clica também no botão de se inscrever aqui no nosso canal. Deixa o seu like aqui para nós, em homenagem à Amanda, que já conseguiu aplicar para residência permanente, e tem um sininho aqui do lado. Se você clicar nele, você vai ser alertado sempre que nós postarmos novos vídeos. E nos vemos no próximo. Tchau, tchau!